Ninguém gostava de falar daquela fazenda. E não era por educação. Era por acordo silencioso. Ela sempre esteve ali, no mesmo lugar, enquanto tudo ao redor mudava. Estradas novas surgiam, casas eram construídas, gente vinha e ia. A fazenda não. Continuava igual. Cercas velhas, terra batida. Uma casa antiga que parecia torta só de cansaço. Por fora, não tinha nada demais. Mas quem morava por perto sabia. Tinha algo errado ali. Não era medo explícito, era desconforto. Aquele tipo de sensação que você não sabe explicar, mas também não ignora. Algumas partes do terreno nunca eram mexidas. Nunca. Nem para plantar, nem para passar máquina, nem para brincar. Os animais evitavam certos pontos. Sempre. E isso ninguém achava normal, mas também ninguém comentava muito. Quando alguém perguntava, vinha sempre a mesma resposta vaga. Isso aí é coisa antiga. Deixa isso quieto. Não vale a pena mexer. E o assunto morria ali. Os mais velhos eram os piores. Mudavam de assunto na hora. Faziam piada. Reclamavam do tempo. Falavam de qualquer outra coisa. Mas nunca da fazenda. Nunca do que tinha ali. Com o tempo, aquilo virou regra. Não escrita. Não combinada. Mas respeitada. A fazenda envelheceu junto com as histórias não contadas. Algumas pessoas morreram levando segredos. Outras simplesmente fingiram esquecer. Até que um dia, algo mudou. A terra precisou ser mexida. Não por curiosidade, por necessidade. Venda, herança, divisão de terreno. Ninguém soube explicar direito. Só sabiam que pela primeira vez em décadas, máquinas entrariam ali. Tratores, escavadeiras, barulho. No começo foi normal. Terra sendo virada, poeira subindo, rotina de obra, nada fora do esperado. Alguns moradores observavam de longe, meio inquietos, mas sem dizer nada. Até que alguém comentou: eles estão chegando perto daquele pedaço. E o clima mudou. Não foi pânico. Foi silêncio. Um silêncio estranho, pesado. Como se todo mundo estivesse esperando algo acontecer, mas torcendo para que não acontecesse. As máquinas continuaram. Mais fundo. Mais perto. Então pararam. Não foi pane. Não foi erro. Foi porque algo apareceu. Não foi imediato. Não foi óbvio. Mas foi suficiente para fazer quem estava ali entender que aquilo não era normal. Não era lixo. Não era entulho antigo. Não era algo esquecido por acaso. Era algo que alguém fez questão de enterrar. E fez questão de esconder muito bem. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. As áreas que nunca eram tocadas. Os avisos vagos. O medo disfarçado de respeito. O silêncio passado de geração em geração. Não era superstição. Era memória. A fazenda não guardava um segredo porque ninguém sabia. Guardava porque todo mundo sabia. E ninguém queria confirmar. E agora, com a terra aberta, não tinha mais como fingir. O que foi enterrado ali não estava esquecido. Estava esperando. Esperando o momento em que alguém, sem saber da história, fosse fundo demais. Esperando o barulho das máquinas. Esperando o fim do silêncio. E naquele instante ficou claro para todos. Aquilo não deveria ter sido desenterrado. Porque algumas coisas não ficam enterradas por décadas, por acaso. Elas ficam porque alguém fez de tudo para que nunca viessem à tona. E agora, era tarde demais. Algo foi enterrado naquela fazenda por décadas. Quando alguém cresce perto de um lugar assim, aprende cedo a não fazer perguntas. Aquela fazenda não era exatamente proibida. Não tinha placa, cerca nova ou aviso oficial. Mas todo mundo sabia onde podia ir e onde era melhor não chegar perto. Era estranho porque, tecnicamente, não havia nada de errado ali. Nenhuma história confirmada. Nenhum registro em jornal. Nenhum caso oficial. Só silêncio. E silêncio repetido por muito tempo deixa de ser vazio. Vira aviso. A fazenda ficava afastada da estrada principal, cercada por árvores antigas e campos largos demais para parecerem acolhedores.
A casa principal era velha, de madeira escura, sempre fechada. Não parecia abandonada, mas também não parecia viva. Era como se estivesse esperando. Quem morava por perto nunca soube explicar direito o que sentia quando passava ali. Não era medo direto. Era aquele desconforto que faz você apertar o passo, baixar o volume do rádio, olhar rápido pelo retrovisor. Nada acontecia. Mas algo parecia sempre prestes a acontecer. Com o passar dos anos, as histórias foram se misturando. Algumas pessoas diziam que aquilo era só imaginação. Outras falavam em coisas antigas, de outra época, quando a vida era diferente e decisões erradas eram resolvidas de formas ainda piores. Mas ninguém entrava em detalhes. Porque detalhe exige coragem. E coragem, naquele lugar, sempre faltou. Até que um dia, depois de décadas, alguém decidiu mexer na terra. E foi aí que tudo começou a sair do controle. A fazenda sempre teve um pedaço específico que ninguém tocava. Não era o terreno inteiro. Era um ponto. Um espaço irregular, mais afastado da casa, onde o mato crescia diferente. Nem mais alto, nem mais verde. Só estranho. O solo parecia mais duro, como se tivesse sido mexido e depois esquecido. Os animais evitavam aquele lugar. Cávalos não passavam. Cachorros paravam antes. Galinhas simplesmente davam a volta. Isso nunca foi dito em voz alta, mas todo mundo percebia. Quando crianças perguntavam por que não podiam brincar ali, vinham respostas rápidas e pouco explicadas. Não tem nada para você lá. Esse chão não presta. Vai brincar em outro canto. E pronto. Fim de conversa. Com o tempo, as crianças cresciam, aprendiam a repetir o comportamento e também paravam de perguntar. Era assim que o silêncio se mantinha vivo, passado de boca em boca, de gesto em gesto. Os donos da fazenda mudaram algumas vezes ao longo das décadas, mas curiosamente todos respeitavam aquele mesmo limite, mesmo quando ninguém parecia saber exatamente o porquê. Era como se o lugar tivesse memória própria. Quem trabalhou ali dizia que o ambiente ficava estranho quando chegava perto daquele ponto. O ar parecia pesado, o som mudava, às vezes o silêncio ficava alto demais. Nada sobrenatural, explícito. Nada que desse para apontar e dizer, olha isso. Só sensação. E sensação constante não costuma ser ignorada. Alguns moradores mais antigos lembravam vagamente de uma época em que a fazenda era mais movimentada. Trabalhadores iam e vinham. Caminhões passavam à noite. Mas essas lembranças eram sempre interrompidas no meio da frase. Isso foi há muito tempo. Nem vale a pena lembrar. E o assunto morria. O problema é que o tempo não apaga tudo. Ele só cobre. Décadas se passaram assim. O lugar ficou parado no tempo, até que a realidade bateu à porta. A fazenda precisou ser dividida. Motivos oficiais não faltavam. Herança, venda de partes do terreno, regularização de documentos antigos. Tudo normal, tudo burocrático. Tudo distante das histórias que nunca foram contadas. Mas, pela primeira vez, alguém que não tinha crescido ali assumiu parte da terra. E quem chega de fora não respeita silêncio que não entende. Quando as máquinas começaram a trabalhar, os moradores perceberam rápido que algo estava errado. Não pela obra em si, mas pela área escolhida. O trator estava indo direto para aquele pedaço. Aquele que ninguém tocava. Alguns tentaram avisar, de forma vaga, sem explicação clara. Talvez seja melhor não mexer ali. Esse pedaço sempre deu problema. Mas como convencer alguém usando apenas medo herdado? Não convenceram. O operador seguiu. A máquina avançou. A terra começou a ser revirada, depois de décadas intacta. No começo, nada aconteceu. E isso quase tranquilizou todo mundo. Quase. Até que o barulho mudou. Não foi um impacto seco. Foi um som abafado. O tipo de som que a terra não faz sozinha. A máquina parou. O operador desceu achando que era pedra. Tronco antigo, entulho. Algo comum em terrenos velhos.
Mas quando afastaram a terra com cuidado, perceberam que aquilo não era natural. Não era algo que o tempo tivesse colocado ali. Era algo que alguém tinha enterrado. De propósito, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não como aviso, como confirmação. E naquele momento, quem estava ali entendeu uma coisa que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Aquela fazenda nunca foi apenas um lugar esquecido. Foi um lugar usado. E o que estava enterrado ali não era só terra antiga. O operador demorou alguns segundos para entender o que estava vendo. A primeira reação foi negar. É sempre assim. Ele chutou a terra ao redor, passou a mão, tentou convencer a si mesmo de que era só entulho velho. Alguma coisa esquecida ali décadas atrás. Um erro de cálculo. Mas quanto mais limpavam, mais claro ficava. Aquilo não era acidente. O formato não combinava com pedra, nem com raiz, nem com o resto de construção. Era algo que tinha sido colocado ali com intenção. O barulho da máquina tinha atraído algumas pessoas. Trabalhadores, curiosos, vizinhos que moravam perto o suficiente para sentir que algo estava errado. Ninguém falava muito, só observavam. E observavam com um tipo de atenção diferente. Tensa, quase contida, alguém comentou, quase sussurrando. Isso não estava aí por acaso? Ninguém respondeu. A terra foi retirada com mais cuidado agora, sem pressa, como se todo mundo tivesse medo do que poderia aparecer de uma vez. E foi nesse momento que o passado começou a sair do chão. Não era algo grande, não era algo chamativo, mas era inconfundível. Um objeto antigo, desgastado pelo tempo, envolto em pano já quase desfeito. O tipo de pano que não se usa para guardar coisas comuns. Era grosso, pesado, resistente, feito para durar, feito para esconder. Quando puxaram com cuidado, parte dele se rompeu. E ali ficou claro que aquilo não estava enterrado há pouco tempo. Décadas, pelo menos. O cheiro veio logo depois. Não forte, mas estranho. Um cheiro que não combinava com terra fresca. O operador deu um passo para trás. Outro fez o mesmo. Ninguém queria ser o primeiro a tocar de novo. Foi então que alguém mais velho, que estava ali só observando, murmurou algo que quase ninguém ouviu direito. Eu sabia. Essa frase caiu pesada no ar, porque não era surpresa. Era confirmação. As pessoas começaram a se olhar. Não com pânico, mas com reconhecimento. Como quem finalmente vê algo que sempre esteve ali, só que escondido. Alguém perguntou o que deveria ser feito. Outro respondeu que era melhor chamar alguém. Mas ninguém se mexia. Aquela fazenda tinha regras não ditas. E uma delas era clara. Certas coisas não se mexem. Mas agora já tinham mexido. O objeto foi retirado por completo. E aí ficou impossível fingir que aquilo era só algo velho enterrado por acaso. Havia marcas, sinais claros de que alguém cavou aquele buraco de propósito, colocou aquilo ali e cobriu tudo com cuidado, como quem não queria voltar, ou como quem tinha certeza de que ninguém mais mexeria ali. A obra foi interrompida, oficialmente por questões técnicas. Na prática, porque ninguém ali queria continuar. O que foi encontrado não foi levado embora naquele dia. Ficou ali, coberto de novo, mas não enterrado. Como se ninguém tivesse coragem de decidir o próximo passo. A notícia correu rápido, em silêncio. Não teve anúncio, não teve conversa aberta. Mas, naquela noite, as luzes ficaram acesas em casas que normalmente dormiam cedo. Pessoas que não se falavam há anos começaram a se encontrar, sempre em grupos pequenos. Sempre em lugares fechados. A fazenda, que por décadas tinha sido ignorada, virou o assunto principal. Sem detalhes, sem nomes, só frases soltas. Mexeram onde não deviam. Era questão de tempo. Agora não dá mais para fingir. E o mais curioso, ninguém perguntou exatamente o que tinha sido encontrado. Como se todo mundo já soubesse. Ou como se preferissem não ouvir a resposta. Naquela noite, um dos moradores mais antigos decidiu falar. Não em público, não em voz alta, mas para alguém que insistiu.
o suficiente. Ele contou que, muitos anos atrás, quando ainda era jovem, ouviu algo estranho vindo daquela parte da fazenda. Uma movimentação fora de horário. Gente trabalhando à noite. Terra sendo mexida quando ninguém deveria estar ali. Perguntou. Foi ignorado. Insistiu. Foi silenciado com um olhar. Depois disso, nunca mais tocou no assunto. Outros começaram a lembrar de coisas parecidas. Histórias pequenas, fragmentadas. Um caminhão visto tarde demais. Uma discussão abafada. Uma ausência que nunca foi explicada direito. Peças soltas. Nada que sozinho provasse algo. Mas juntas, contavam uma história. E agora, com a terra aberta, essas peças começavam a se encaixar. O mais assustador não era o que tinha sido encontrado. Era o fato de que aquela fazenda não guardava um segredo sozinha. Ela guardava o silêncio de muita gente. Gente que viu, gente que suspeitou, gente que preferiu não saber. E isso tornava tudo mais pesado, porque o que estava enterrado ali não era só um objeto antigo, era uma decisão coletiva. Uma escolha feita anos atrás, enterrar e esquecer. Mas a terra tem memória. E quando ela devolve algo, nunca é por acaso. Na manhã seguinte, a fazenda não parecia a mesma. Não porque algo visível tivesse mudado, mas porque o clima estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se a terra ainda estivesse aberta, mesmo depois de coberta novamente às pressas. A área onde a máquina parou foi isolada de forma improvisada. Nada oficial. Fita velha, tábuas apoiadas, gente dizendo não chega perto sem explicar o motivo. E, curiosamente, todo mundo obedecia. O objeto encontrado foi retirado dali antes que mais gente aparecesse. Não para um lugar distante, mas para um galpão antigo da própria fazenda. Um galpão que quase nunca era usado. Sem janelas, com cheiro de ferrugem e madeira velha. Foi ali que decidiram olhar de verdade. Não havia polícia. Não havia autoridades. Ainda não. Havia apenas pessoas demais carregando o silêncio antigo. Quando finalmente abriram o que estava envolto no pano, ninguém falou nada por alguns segundos. Não foi choque imediato. Foi reconhecimento lento. Não era algo monstruoso à primeira vista. Não era cena de filme. Mas era impossível negar o que aquilo representava. Era algo humano. Não inteiro. Não preservado. Mas inconfundível. O tempo tinha feito seu trabalho. Décadas enterrado tinham apagado detalhes, mas não o suficiente para esconder a verdade. Alguém virou o rosto. Outro saiu do galpão sem dizer uma palavra. E foi aí que o medo começou a tomar outra forma. Porque uma coisa é suspeitar, outra é confirmar. A confirmação não veio com grito, veio com silêncio. Alguns sabiam, outros desconfiavam. Mas ninguém ali podia mais fingir ignorância. O que estava enterrado naquela fazenda não era só um objeto escondido. Era alguém que nunca teve explicação. E isso abriu uma ferida que ninguém estava preparado para encarar. Porque, aos poucos, começaram a surgir perguntas que nunca haviam sido respondidas. Quem era? Quando foi enterrado? Por quê? As respostas não estavam no galpão. Estavam nas pessoas. O nome começou a ser lembrado. Não com certeza, mas com medo. Um nome antigo, quase esquecido, que raramente era mencionado. E quando era, vinha sempre acompanhado de frases vagas. Ele foi embora. Mudou de cidade. Ninguém nunca soube direito. Agora, essas frases soavam como mentira ensaiada. Alguém lembrou que essa pessoa tinha desaparecido justamente na época em que aquela parte da fazenda começou a ser evitada. Outro lembrou que houve uma briga, muitos anos atrás, envolvendo a família que comandava o lugar. Nada documentado, nada registrado, só lembranças fragmentadas. E quanto mais tentavam reconstruir o passado, mais claro ficava que aquela história tinha sido empurrada para debaixo da terra junto com o corpo. Não foi um acidente, não foi improviso. Tudo indicava planejamento. Decisão.
Silêncio combinado. E o mais perturbador, não parecia ter sido obra de uma pessoa só. A fazenda não guardava apenas um segredo individual. Guardava um pacto, um acordo silencioso feito por medo, conveniência ou covardia. Talvez os três. Enquanto isso, a notícia começou a escapar do controle. Não oficialmente, mas pelas frestas. Um comentário aqui, um olhar estranho ali, uma conversa interrompida quando alguém se aproximava demais. A comunidade começou a se fechar. Gente que sempre foi aberta agora evitava conversa. Portas fechadas mais cedo, luzes apagadas mais rápido. O medo não era do que foi encontrado, era do que ainda poderia ser revelado. Porque quando algo enterrado por décadas vem à tona, nunca vem sozinho. E algumas pessoas ali sabiam disso muito bem. Naquela noite, alguém voltou à fazenda sem avisar ninguém. Não por curiosidade, por culpa. Queria ver com os próprios olhos. Queria confirmar se aquilo era real. Ou se ainda havia tempo de fingir que nada tinha acontecido. Mas o lugar não permitia mais fingimento. O galpão parecia diferente. O chão parecia diferente. Até o silêncio parecia acusar. E naquele momento, ficou claro que o passado não estava apenas voltando. Estava cobrando. Não demorou muito para a história sair do controle. Mesmo sem polícia, sem comunicado oficial, sem nada escrito, a fazenda já não era mais só um assunto local. Era aquele tipo de segredo que vaza pelos cantos, cresce em cochicho e ganha forma no olhar das pessoas. Alguém sempre fala demais. Alguém sempre ouve demais. No terceiro dia depois da descoberta, já não era mais possível fingir normalidade. A estrada de terra que levava até a fazenda passou a receber carros que nunca tinham aparecido por ali. Gente de fora, curiosos, pessoas só passando para ver. E quem morava ali sentia isso como uma invasão. Não porque quisessem proteger a verdade, mas porque tinham medo do que ela poderia arrastar junto. Foi nesse clima que alguém tomou a decisão que todos sabiam que viria mais cedo ou mais tarde: chamar as autoridades. Não foi um ato de coragem. Foi cansaço. O tipo de cansaço que vem depois de anos carregando algo que nunca foi seu, mas que você aceitou sustentar em silêncio. Quando a polícia chegou, não houve resistência. Também não houve alívio. Só aquela sensação estranha de agora não tem mais volta. A área foi isolada de verdade dessa vez. Fitas novas, olhares atentos, perguntas objetivas. A terra foi reaberta com cuidado, como se cada camada removida fosse uma página antiga sendo forçada a reaparecer. E quanto mais cavavam, mais claro ficava que aquilo não tinha sido improvisado. O buraco tinha sido feito com método, profundo, o suficiente, largo o suficiente. Não era algo feito às pressas numa noite de desespero. Foi feito por quem teve tempo para pensar. Enquanto isso, a comunidade começou a se fechar ainda mais. Ninguém queria ser o primeiro a falar. Ninguém queria ser o nome associado àquilo. Mas o silêncio já não protegia ninguém. Os investigadores começaram pelo básico: datas, registros antigos, desaparecimentos não explicados. E não demorou para um nome voltar à superfície. Um nome que muita gente fingia não lembrar direito. Um nome que vinha sempre acompanhado de frases incompletas. Ele era meio problemático. Vivia se metendo em confusão. Não combinava com a fazenda. Era sempre assim. Uma tentativa de justificar antes mesmo da pergunta. Esse homem tinha sido visto pela última vez exatamente naquela região, décadas atrás. Depois disso, desapareceu. Nenhuma mala, nenhum aviso, nenhuma despedida. Na época, aceitaram a versão mais fácil. Ele foi embora. Agora, essa versão parecia ridícula. Quanto mais a polícia perguntava, mais as histórias começavam a se contradizer. Um dizia que ele saiu cedo demais. Outro dizia que foi à noite. Um terceiro jurava que nunca o viu naquele dia. Memórias que antes pareciam sólidas começaram a desmoronar. E isso revelou algo ainda mais perturbador. Muita gente tinha criado versões próprias da história e acreditado nelas, não porque fossem verdadeiras,
mas porque eram suportáveis. Aos poucos, surgiram detalhes novos, uma discussão antiga, um dinheiro envolvido, uma ameaça dita em voz baixa, mas ouvida por alguém que nunca esqueceu. Tudo apontava para um conflito sério ocorrido na fazenda. Um conflito que terminou do pior jeito possível. E o mais assustador não era a violência em si, era o depois. Porque, segundo os relatos, aquela pessoa não desapareceu sozinha. Ela foi apagada. Apagada dos registros, apagada das conversas, apagada da memória coletiva. E isso só é possível quando muita gente concorda em olhar para o outro lado. Enquanto a investigação avançava, o peso psicológico começou a cobrar seu preço. Pessoas passaram a dormir mal. Outras começaram a beber mais. Algumas simplesmente pararam de sair de casa. Não era medo da polícia, era medo do espelho. Porque agora, cada um precisava se perguntar até onde tinha ido o próprio silêncio. Eu não fiz nada. If you can't do F, eu não sabia de tudo. Eu só segui o que mandaram. Essas frases começaram a surgir com frequência. Sempre defensivas. Sempre antecipadas. Mas havia um problema. Não fazer nada também é uma escolha. E a fazenda, que por anos serviu como esconderijo, agora virava palco de acerto de contas com o passado. Numa das noites mais tensas, alguém finalmente quebrou. Não foi uma confissão formal. Foi um desabafo. Um morador antigo, já cansado demais para sustentar versões, disse algo que ninguém esperava ouvir em voz alta. A gente sabia que tinha algo errado, só não queria saber o quê. Essa frase caiu como uma sentença, porque ela não acusava uma pessoa, acusava todos. E naquele instante ficou claro que o que estava enterrado naquela fazenda não era apenas um corpo, era uma culpa compartilhada. E culpa, quando desenterrada, nunca vem sozinha. A confissão não veio de uma vez. Ela nunca vem. Veio em pedaços, em frases incompletas, em silêncios longos demais entre uma palavra e outra. O homem que falou naquela noite não se levantou como quem vai contar uma história. Ele falou como quem já está cansado de fugir. A voz era baixa, mas firme. Não havia drama, só desgaste. Ele disse que aquela noite nunca tinha saído da cabeça dele. Nem por um dia sequer. Que por mais que o tempo passasse, sempre que ele chegava perto daquela parte da fazenda, o corpo reagia antes da mente. Suor frio, respiração curta, vontade de ir embora. Segundo ele, tudo começou com uma discussão. Nada planejado, nada ritualístico. Foi briga de gente que já vinha acumulando raiva há tempo demais. Dívidas, desconfianças, palavras que não deveriam ter sido ditas. Aquela pessoa a que desapareceu sabia demais, falava demais. E naquela noite, decidiu confrontar quem não queria ser confrontado. A discussão aconteceu longe da casa principal, justamente naquele pedaço de terra que, anos depois, todo mundo evitaria. Não por acaso. A briga cresceu rápido. Vozes alteradas, empurrões, gente tentando separar e falhando. O erro fatal não foi planejado, mas aconteceu. Um empurrão mais forte, uma queda errada, impacto seco, silêncio. Por alguns segundos, ninguém entendeu o que tinha acontecido. Até que alguém se aproximou e percebeu que não havia mais reação. O pânico veio depois. Não aquele pânico de filme, com gritos e correria, mas o pânico real. Frio, racional demais. Isso não pode sair daqui. Se alguém souber, acabou para todo mundo. Essas frases foram ditas mais de uma vez. E foi ali que a decisão foi tomada. Não por um só, por vários. Enterrar foi a solução mais rápida, mais simples, mais definitiva. A terra estava ali. A noite ajudava. O lugar já era afastado. E o mais assustador, ninguém chamou ajuda. Ninguém pensou em polícia. Ninguém pensou em hospital. Ninguém pensou em justiça. Pensaram em sobrevivência. Cavaram em silêncio. Trabalharam juntos. Alguns tremiam.
Outros davam ordens, mas todos obedeceram. Quando terminaram, ninguém falou em voz alta. Não foi combinado. Foi entendido. Aquela parte da fazenda se tornaria proibida. Não por lei, por culpa. Nos dias seguintes, criaram versões. Espalharam histórias. Ajustaram detalhes. Repetiram tanto que acabaram acreditando. Ele foi embora. Arrumou confusão em outro lugar. Nunca se adaptou à vida aqui. E o tempo fez o resto. As pessoas envelheceram. Algumas morreram. Outras se mudaram. Mas o silêncio ficou. Passou de geração em geração. Não como segredo contado, mas como comportamento aprendido. Não pisar ali. Não falar disso. Não perguntar demais. E funcionou. Por décadas. Até que alguém de fora, sem medo herdado, decidiu cavar. Quando o homem terminou de falar, ninguém respondeu. Não porque não acreditassem, mas porque tudo fazia sentido demais para ser mentira. A fazenda não era maldita, era cúmplice. E cada pessoa que ficou em silêncio por todos aqueles anos fez parte disso, mesmo sem ter segurado uma pá naquela noite. A verdade não veio como libertação, veio como peso, porque agora não havia mais como fingir, nem como devolver o que foi tirado, nem como desfazer escolhas feitas há décadas. O que restava era aceitar que algo foi enterrado naquela fazenda por décadas. E que não foi só um corpo. Foi a chance de fazer a coisa certa. Depois que tudo veio à tona, a fazenda nunca mais voltou a ser só uma fazenda. Mesmo quando as fitas foram retiradas. Mesmo quando os carros da polícia deixaram o lugar. Mesmo quando as reportagens pararam de aparecer. Algo ali tinha mudado para sempre. A terra foi coberta novamente. Não para esconder, mas porque não havia mais o que escavar. O que precisava ser desenterrado já tinha sido. Algumas pessoas tentaram seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Voltaram às rotinas, aos horários, às conversas sobre coisas banais, mas era visível que algo não encaixava mais. Os olhares duravam tempo demais. As conversas terminavam cedo demais. E o silêncio continuava. Não aquele silêncio antigo, cúmplice, mas um silêncio desconfortável, cheio de consciência. Houve quem dissesse que tudo aquilo foi um erro, que a terra deveria ter permanecido intocada, que certas verdades só machucam quando aparecem. Outros discordavam em silêncio, porque sabiam que não era a verdade que doía. Era o tempo. O tempo em que ninguém fez nada. O tempo em que escolheram não saber. O tempo em que ensinaram os filhos a não perguntar. A fazenda aos poucos foi sendo abandonada. Não oficialmente, mas na prática. Ninguém queria assumir aquele lugar. Ninguém queria ser responsável por um pedaço de terra que carregava tanta história enterrada. A casa principal ficou vazia de vez. As janelas fechadas, a madeira rangendo com o vento, como se o lugar respirasse sozinho. E havia algo curioso. Ninguém mais evitava aquele pedaço específico do terreno. Agora, ele estava visível demais para ser ignorado. Algumas pessoas passaram por ali nos meses seguintes. Não para trabalhar, mas para olhar, ficar em silêncio, pensar, talvez pedir desculpa em pensamento por coisas que nunca tiveram coragem de dizer em voz alta. Porque no fim, o que aquela fazenda revelou não foi apenas um crime antigo. Revelou algo muito pior. Que o silêncio pode ser coletivo. Que a omissão pode atravessar gerações. Que nem todo segredo sobrevive, porque ninguém sabe. Alguns sobrevivem, porque todo mundo prefere não saber. Algo foi enterrado naquela fazenda por décadas. E não foi só um corpo. Foi a verdade. Foi a responsabilidade. Foi a chance de fazer diferente. E quando a terra finalmente devolveu o que não era dela, não houve alívio. Só a certeza de que algumas escolhas não desaparecem com o tempo. Elas apenas esperam.